Fala galerinha, beleza? Tranquilo? Agora começa a ficar legal a aula. Você já conhece a parte sobre mol e agora a gente vai fazer as interações da estequiometria, beleza? Não fale que não sabe fazer isso, pelo amor de Deus. Calma, muita calma, a gente vai trabalhando adequadamente. Como eu já falei para vocês, vão ter aulas extras. Quem não pegou no comecinho, vai ter mais e mais exercícios para poder resolver. Fazer lá quase 1 hora de só cálculo estequiométrico com mol. Beleza? Para vocês terem aí maior desenvolvimento, maior caracterização para chegar na hora da prova e resolver facilmente a questão. Beleza? Então vamos lá, ó, sem perder muito tempo. Cálculo estequiométrico, as proporções existentes. Beleza? Então, primeira coisa que você tem que fazer é escrever a equação química. Geralmente ela já é escrita, só que você tem que fazer o quê? O balanceamento. Como eu já falei para vocês na aula anterior, não adianta você saber estequiometria, a regra de 3, matemática, se você não balanceia a equação. Não aplique a lei de Lavoisier. E por último, você estabelece a regra de 3, certo? Sempre lembrando os dados e o problema. Ou seja, o que ele dá e o que ele quer. Essa é a lógica de estequiometria. Sempre foque tua cabeça no exercício, sempre tentando se conversar. Conversa com você mesmo. Eu sei que você conversa, vou fazer aquilo, não faz isso. Tem aquela vozinha que conversa com você, fala assim, o que ele quer dessa questão? O que ele está me dando? Ponto. Aí você vai atrás disso. Sempre é assim, hein? Até hoje eu resolvi todas as questões sem precisar, né? Vocês vão ver. Eu vou falar o que ele quer, o que ele está me dando. Circula as unidades e manda bala na reação propriamente dita balanceada. Vamos lá? Olha só, você já sabe que a primeira linha, você vai ter que resolver isso em 3 linhas agora, certo? A primeira linha é o balanceamento, então é o teu referencial de mol, certo? Que são os coeficientes da equação balanceada. Na segunda linha, para você fechar a sua regra de 3, é aqui, ó, a segunda com a terceira. A primeira é só uma referência. Tudo bem? Aí você vai colocar os valores individuais, por isso que você tem que focar no dado e na resposta, porque no dado é uma unidade e a resposta pode ser outra unidade, ou a mesma ou outra, referente ao número de mols da primeira. Então, se na primeira linha eu estou falando em 3 mols, só que eu estou falando em massa, eu vou ter que escrever 3 mols em massa daquela molécula. Se da outra eu estiver falando em 5 mols em volume, eu vou ter que escrever 5 mols em volume. Individualmente, você vai fazer colunas daquela molécula. Aquela molécula eu falo massa, aquela molécula eu falo em volume. Então, vou ter que aparecer massa e vai ter que aparecer volume em todas as 3 linhas. Em todas não. Na primeira em mol, a segunda em massa ou volume e na terceira massa e volume. É assim que funciona. Professor, mas eu posso misturar massa? Não, não pode. Deve misturar. Você pode fazer qualquer... É livre. Massa com molécula, molécula com mol, mas desde que eu tenha massa, volume, massa, volume. Eu tenho que ter na minha regra de 3 as mesmas unidades. Por isso a importância de colocar a unidade. Falei para vocês já. Se eu esquecer de colocar uma unidade final, eu pago um churrasco para vocês. Certeza. Agora, se eu colocar em todas, vocês mandem dinheiro para mim, né? Conta corrente depois eu passo e eu vou comer churrasco nas custas de vocês. Porque eu já aprendi a fazer isso. Paguei algum churrasco até hoje? Nenhum. Ok? Já. Beleza? E somente na terceira linha, para você fechar a regra de 3, o teu X e o seu dado que foi fornecido, em qualquer unidade que seja dada. Ok? Lembrando que o número de Avogadro lá, aquela linha que eu já citei para vocês, não vamos perder tempo com isso. Você já fez, já estudou, já caracterizou. E o que eu posso fazer com vocês? Um exemplo. Ó, eu tenho uma equação. Geralmente a equação é dada para vocês, beleza? Beleza. Olhe para ela. Pergunto, está balanceada? Não está. Então você vai ter que balancear. Como que você balanceia? Sempre olha de um lado para o outro, o que tem aí maior, para o outro lado, coloca na mesma quantidade. Que nem nitrogênio, eu tenho 2. Do outro lado, eu só tenho 1. Então, que número que vai ter que aparecer ali na frente? Vai ter que aparecer o 1, certo? E vai ter que aparecer o 2. Tudo bem? Agora, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Fechou, ó. Certo? Agora, 2 vezes 3 vai dar 6. 3 vezes 2 vai dar 6, ó. A quantidade de átomos de um lado é igual à quantidade de átomos do outro lado? Yes. Então, fechou. Agora, ó, desse cara, ó, o que eu posso escrever tudo desse cara? 1 mol.
1 mol em o quê? Vamos calcular a massa. Aí você vai lá na tabela e olha que o nitrogênio é 14 gramas por mol, ou 14 se fosse massa molecular. Só que eu tenho 2 nitrogênios, 2 vezes 14, 28 gramas. Legal? Agora eu posso pedir para vocês o quê? Moléculas? Quantas moléculas eu tenho em 1 mol? Vai aparecer aqui, ó, 6,02 vezes 10 é 23 moléculas. Ó. Vocês estão percebendo que eu sempre estou referenciando pelo número de mols estequiometricamente balanceada? Eu poderia perguntar para vocês o volume aqui, ó. Quanto que é o volume de 1 mol de gás N2 se tivesse na CNTP? 22,4 litros na CNTP. Isso corresponde a um volume. Agora, do hidrogênio, são 3 mols. Então, vai ter que ser 3 vezes tudo aquilo que você sabe de 1 mol. Então, eu quero a massa. Aí você faz assim, ó. Você tampa esse número que está aqui na frente primeiro e só calcula dela. Cada hidrogênio, quando você vai na tabela, é 1 grama por mol. Como eu tenho 2, é 2 gramas. Só que 2 gramas é para 1 mol. Só que eu tenho 3 mols. Então, quanto você acha que vai aparecer aqui? Isso, 6 gramas. 6 vezes 3, 2 vezes 3, 6 gramas. Se for aparecer moléculas, que vai aparecer, como é que você calcula moléculas? 1 mol não é 6,02 vezes... Então, 3 mols vai ter que aparecer quanto aqui? 18,06 vezes 10, 23. Se eu quiser o volume, vai ter que aparecer 3 vezes o 22,4 litros, que é o 67,2 litros, e corresponde a 3 volumes. A mesma coisa vai acontecer com a molécula de amônia. Quanto que vale o nitrogênio? 14, hidrogênio 1. Então, 3 vezes 1 dá 3. 3 mais 14 vai dar 17. 17, aqui ó, vamos colocar 17 gramas, é para 1 mol. Só que eu tenho 2 mols. Então, quanto você acha que vai aparecer aqui? 2 vezes 34. 2 mols em moléculas, 12,04 vezes 10, 23. Volume, 2 vezes 22,4, 44,8, que corresponde a 2 volumes. Entenderam? Sempre eu balanceio e o número que está na frente, que é o coeficiente, está diretamente ligado ao mol da aula anterior e dessa também, que vai relacionar a unidade desejada. Se eu quiser escrever massa, eu escrevo massa, independente de se a outra estiver falando sobre moléculas. A outra tem que escrever moléculas, independente se a outra estiver falando sobre massa. Estão entendendo? Mas se estiver falando massa por massa, beleza, escreva massa com massa. Mas nas duas moléculas destacadas, a massa tem que aparecer, a massa tem que aparecer. Ou a massa tem que aparecer e o volume tem que aparecer. Não pode aparecer massa e massa se no texto está escrito volume. Aí você está errando, porque você não está interpretando. Você! Beleza? Muito cuidado. Vamos lá? Questão do Enem aqui, ó. No Japão, o Movimento Nacional para a Promoção da Luta contra o Aquecimento Global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. Opa, quilo, massa. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilograma a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima do gás de cozinha. Legal, né? Então, tá aí. Considerando que um processo de combustão seja completa de um gás de cozinha composto exclusivamente de butano, C4H10, a quantidade mínima desse gás que um japonês deixa de queimar para atender a meta diária, qual que era a meta diária? 1 kg de CO2 a menos, apenas com esse gesto é de... Opa, ó a unidade que ele quer em quilogramas. Então, o que eu estou pedindo? A quantidade mínima em massa. O que eu estou te dando? A massa. Então, posso fazer uma relação de massa de butano com CO2? Eu posso. Como é que eu vou resolver isso? Primeiro, eu vou ter que fazer a equação. Então, o butano, que é o C4H10, quando você vai fazer uma reação de combustão, você reage ele com oxigênio. A gente vai fazer várias vezes isso aqui, porque é importante. Essa combustão, ele está pedindo que libere o CO2. Então, vai liberar CO2, como a queima é completa, a água. Geralmente eles dão, mas aqui está a estrutura propriamente dita. Então, nós temos que agora ver se a equação está devidamente balanceada, que não está, né? É só você observar. Quantos carbonos do lado esquerdo aqui, ó? 4. Então, vou ter que colocar um 4 aqui na frente.
Tudo bem? Hidrogênios, eu tenho 10, do outro lado tenho 2, então 5 vezes 2, 10. Oxigênio, 4 vezes 2 vai dar 8. 5 vezes 1 vai dar 5. 5 mais 8 vai dar quanto? Vai dar 13. Certo? Então, que número que eu vou colocar aqui na frente que multiplicado por 2 vai dar 13? Muito bem, 6,5. Professor, posso colocar 13 sobre 2? Pode. Pode estar em fração, como pode estar em vírgula. Tudo bem? Tá aí a minha equação balanceada. Mas qual foi o dado que eu te forneci? 1 quilograma. Tá aqui, ó. De quem? De CO2. Então, eu vou aqui e destaco o CO2. O que eu estou te dando? O que eu quero? A massa mínima de gás de butano. Cadê o butano? Tá aqui, ó. O que eu faço com essas duas substâncias aqui, ó? Corta fora. Não me interessa. Mas eu só cortei depois que eu balanceei. Legal? Legal, né? Agora, aqui que você coloca as 3 linhas que eu falei, ó. Primeira, segunda e terceira linha. O que são essas linhas? A primeira, que número que eu tenho aqui na frente, ó? 1 mol. Então, tudo eu vou ter que escrever 1 mol em o quê? Em massa, nesse caso. E de CO2, eu vou ter que escrever tudo em 4 mols sobre massa. Agora, segunda linha que eu coloco, só na terceira, nesta ordem, só na terceira que eu coloco o dado e a resposta. Então, na segunda linha, eu vou ter que colocar 1 mol em massa, que já está aqui, ó. Quanto que é a massa de 1 mol de metano? Desculpa, de butano? É 58 gramas. Quanto que é 1 mol de CO2? É 44. Mas eu tenho 4 mols, então vai ter que ser 4 vezes 44 gramas. Joia? Joia. Mas o que eu coloco na terceira linha agora? Eu coloco o dado e a resposta. Ou seja, 1 quilograma... Professor, posso colocar quilograma? Posso. Qual que é a regra da regra de 3? Que eu tenha 2 unidades, ó. Grama, grama, quilograma. Eu não poderia colocar quilograma se aqui no 58, por exemplo, fosse litro. Aí eu teria litro como uma unidade, grama como unidade e quilograma como uma outra unidade. Aí são 3 unidades diferentes. Jamais posso fazer com 3, sempre 2. Legal? Então, volta lá, deixa eu apagar isso aqui e é em gramas. Certo? Agora, como é que fica esta massa aqui? Vai ser 1 vezes 58 dividido por 4 vezes 44 gramas. Certo? Ou seja, 4 vezes 44, você vai ter um valor de quanto? De 176. Então, vai ser 58 dividido por 176. E 58 dividido por 176, você vai encontrar quanto aqui? Bom, é um número pequeno dividido por um número grande, certo? Então, não pode ser 1, não pode ser 1,5, 1,3 e não pode ser 3. Então, você só fica com letra A e com letra B. Quanto que vai dar isso? 0,33 quilogramas. Então, a nossa resposta, letra B. Legal? Então, muita calma. Leia a questão, destaque o dado, destaque a resposta. Unidade de dado, unidade de resposta. Vai na equação devidamente balanceada, selecione essas 2 substâncias desejadas. Certo? Risca as outras para não te compreender e confundir o número de mols. 1 mol eu falei em massa, os 4 mols eu escrevi em massa. Tem que multiplicar por 4. Se você não multiplicar por 4, 44 vai dar errado. Legal? Vamos para mais uma lá, ó. O trióxido de enxofre, SO3, pode ser removido da atmosfera pelo óxido de cálcio, CaO. Por quê? Porque, lembram? Aula de gases, ó, de óxidos. Isso aqui é ácido, forma chuva ácida, e isso aqui é básico. Família, ó, cal. Uma reação exotérmica a pressão constante, conforme mostrado a seguir. Então, aqui, ó, ele já deu a equação. E aqui ele está te dando um ΔH, ó. ΔH negativo é o que caracteriza uma reação exotérmica. Exo significa libera, certo? Endo significa absorve. Depois a gente vai ver em estequiometria. Tá balanceada? Tá, ó. 1 enxofre, 1 enxofre. 1 cálcio, 1 cálcio. 3 oxigênios mais 1 oxigênio,
4 oxigênios. Beleza? E está me dando o ΔH desse processo. O tratamento de um efluente gasoso liberou 4,33 vezes 10 na quinta kJ de energia na forma de calor. Se esse calor é resultado apenas da reação de remoção do SO3 indicada acima, a massa desse gás em quilogramas removida do efluente é D. Então, eu quero alguma coisa desse gás. Lembram? Ó, vai ler o texto, certo? O que eu quero aqui? Ó, é a minha pergunta. A massa, certo? O que eu estou te dando? A energia. Ó. E aonde que está a energia? No ΔH. Posso fazer isso? Deve. Então, o que você vai destacar é o SO3, que você precisa falar em massa, e o 866 kJ, não precisa colocar o sinal, porque o sinal não consta no contexto, certo? Mas eu estou falando em energia. Posso misturar massa e energia? Sim. 1, 2, 3. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, certo? Então, aqui, 1 mol para essa energia. Não muda, certo? Agora, eu estou falando em massa. Aí você vai ter que ir lá na tabela, que é uma questão que tem tabela na prova. Você vai lá, pega a massa do enxofre, que você sabe que tem que ser a maior. O número atômico dele é 16, então tem que pegar o maior sempre é a massa. E o oxigênio, que é 16. Não vai confundir, o número atômico do oxigênio é 8. É 8 e é 16, certo? Então vai ter que ser o quê? Quantos enxofres você tem na molécula? Um só. E quantos oxigênios? 3. E 3 vezes 16 vai dar 48. Então, o SO3 vai ser 48 mais 32. E 48 mais 32, a massa dele vai ser o quê? 80 gramas por mol. Tá ok? Então, 1 mol é que eu tenho, 80 gramas. Agora, lembra da lei de Proust? Ó? Daqui para cá ficou o quê? Igual. Por que igual, professor? 1 não é igual a 80. Não, o mol é igual a 80 gramas, que é a soma da linha do mol. Então, se daqui para cá é igual, daqui para cá tem que ser o quê? Igual. E quanto que é igual? 866 kJ. Porque eu só coloco na terceira linha o dado e a resposta. E qual foi o dado que eu forneci? 4,33 vezes 10 na quinta. Vamos melhorar isso aqui, ó. Vamos colocar assim, ó, só para questão matemática, ó. 433 vezes 10, ó. Eu estou aumentando 2, então eu tenho que diminuir 2. Vai ficar 10 na terceira quilojoules. Qual vai ser a massa usada? Então, a massa utilizada vai ser 433 vezes 10 na terceira, vezes o 80, dividido por 866, vezes 10, vezes 10 não tem 866. Quanto que vai dar isso? Ó? Isto com isto, sobra 2. 80 dividido por 2 vai dar 40 vezes 10 na terceira grama. Só que 10 na terceira é o quilo. Então, vai ser 40 quilograma. Resposta, letra D. Tá ok? É mais trabalhoso, mas tem que ter a calma. Vocês estão percebendo que eu já estou fazendo uma questão extremamente aleatória, certo? Porque geralmente a gente usa os valores, as unidades que estão na linha do mol. Mol, molécula, massa e volume. Só, mas aqui já apareceu energia. Lá em termoquímica, eu vou fazer essas contas de novo. Então, a gente vai estar trabalhando junto os dois tópicos essenciais aí para as suas provas. Beleza? Próxima questão. O ácido sulfanílico... Oh, meu Deus, quem que é esse, professor? Calma, cara, leia. Utilizado na fabricação de corantes, pode ser obtido. Ó, se ele é obtido, ele é o produto. Então, isso aqui não é o ácido sulfanílico. Quem que é o ácido? É esse aqui, ó. Beleza? Então, já sei quem é, ó, tá vendo? Por meio da reação entre o ácido sulfúrico, que você já conhece, e a anilina. Não conheço, mas só pode ser essa, porque se esse é o sulfúrico, outro só pode ser anilina, né, cara? Boa! De acordo com a equação química representada abaixo. Minha pergunta é, está devidamente balanceada? Aham, já está. Beleza? Agora, a massa de anilina necessária, quem que é a anilina, ó, tá aqui, o que que eu quero? Massa
é a minha resposta, que vai estar na terceira linha, para se prepararem 150 gramas de ácido sulfanílico, que é esse cara, o que eu estou te dando? Massa, então vou fazer uma relação de massa com massa. Utilizando-se a quantidade suficiente de ácido sulfúrico, então não está falando nada, só uma quantidade que realmente vai reagir, e esperando-se que o rendimento seja total, seja 100%, em valores arredondados de. Então vamos lá, ó, só vou copiar aquilo que me interessa, a anilina e o ácido sulfanílico. Então aqui, ó, é C6H5NH2 para, que é a anilina, o ácido sulfanílico, que é C6H7NO3. Beleza? Ó? H7NO3S. Tranquilo? Agora, bom, tá até aqui, ó. Então, já coloquei para cá porque fica mais fácil. Então, é essa e é essa. O que eu quero sobre esse? O que eu quero sobre esse? Massa e massa. Tranquilo? Então, 1, 2, 3. Massa. Como é que se calcula a massa desse cara aqui, ó? Vai ter que ser o carbono que vale 12, 12 vezes 6, já vou colocar direto, tá? 12 vezes 6 vai dar 72, mais 5, mais 14 e mais 2, certo? Então, 14 mais 5 mais 72 e mais 2 vai dar 93. 93 gramas, certo? Então, vou conferir. 72 mais 5 mais 14 e mais 2, 93. E do outro lado, mesma coisa, vou apagar aqui, ó. Vai ser 72 mais 7 mais 14 mais 48 e mais 32. Então, 72 mais 7 mais 14 mais 48 e mais 32 vai dar 173 gramas. Certo? Só que esse número é o que eu acabei de calcular, tá no lugar errado, tá? Porque é essa segunda linha. Então, eu vou apagar aqui, aqui é 1 mol, aqui é 93 gramas. Aqui não é 176, e sim é 1 mol. Corresponde a 173. Falei 6, né? 173 gramas. Beleza? Porque como é que eu fecho essa questão agora, ó? Os 150 aqui é o meu dado, certo? 150 gramas, que é o meu dado, e eu quero saber qual é a massa de anilina necessária, que é o que eu quero, ó, a massa, a minha incógnita. Tudo bem? Então, vai ter que ser 150, então a minha massa vai ter que ser 150 vezes 93, certo? 150 vezes 93, dividido pelo 173. Dividido por 173, você vai encontrar uma massa de 80,6 o quê? Gramas. Certo? E 80,6, resposta letra A. Beleza? Então, bem mais tranquilo do que outras regras de 3, né, envolvendo essas denominações aí. Beleza? Próxima questãozinha de vestibular aí agora, ó. O palito de fósforo é um dos artigos mais úteis no nosso cotidiano. Na sua composição, o fósforo vermelho possui enxofre, né? O fósforo possui fósforo vermelho, enxofre e clorato de potássio, certo? Cada cabeça de um palito de fósforo pesa aproximadamente 0,05 gramas. A reação que ocorre na queima, então, reage com oxigênio, então, tudo isso aqui é o meu fósforo. Está representada pela seguinte equação. Então, já está devidamente balanceada, tudo bonitinho, certinho. Então, 3P4 mais S mais 10KClO3 mais O2, formando os produtos ali. O cheiro característico do fósforo queimado se deve ao dióxido de enxofre. Quem que é o dióxido de enxofre? Aqui atrás. Então, ele está me dando a cabeça do palito de fósforo, que é de 0,05 gramas, e ele está falando que o cheiro característico é do dióxido de enxofre, certo? Dados no palito de fósforo estão presentes as quantidades estequiométricas. Olha, está me dando cloro, o potássio e assim por diante.
a massa em gramas do dióxido de enxofre produzido na queima de uma cabeça de fósforo é de aproximadamente tanto. Beleza? Então, vou ter que voltar lá, ó. Ele está me dando a cabeça de fósforo, que é tudo isso aqui, eu vou ter que calcular. O resto já está devidamente balanceada e o SO3. Então, vamos àquilo que nos interessa. Ele está dando as massas, vamos calcular. Beleza? Aqui é 31, certo? Então, é 31 vezes 4, que são 4P, e vezes o 3 mols. Então, isso aqui já dá 372, mais 32, mais. Agora, o clorato, isso aqui vale 16, 35,5 e 39, certo? Então, vai ser 3 vezes 16, mais o 35,5 e mais o 39. Vai dar isso aqui em cima, 122,5, vezes 10, que são 10 mols. Então, 1.225. Tudo bem? 1.225 mais 32 mais 372, tudo vai dar 1.629 gramas. Tudo bem? Então, vou colocar assim, ó, no outro lado, ó. Eu vou colocar aqui, ó, o palito, certo? Que corresponde à massa, já vou colocar direto, ó, o SO2, massa, e esse também massa. Então, já vou colocar direto, como se fosse 1 para 1, tá? 1 mol, que eu calculei tudo aquilo, para 1 mol, que é o que está na frente do S, ó, 1. Beleza? Então, 1.629 gramas está para 1 mol de SO2, que é 32 mais 32, 64 gramas. Né? 16 vezes 2, 32, mais o enxofre, que vale 32. Só que a cabeça do palito de fósforo tem uma massa de quanto que ele me deu ali? 0,05. 0,005 gramas. Qual vai ser a massa de SO2 que realmente eu estou sentindo ou vou sentir? Beleza? Então, é uma continha que você vai ter que aí resolver, tá? Então, vai ter que ser a massa, vai ser 0,05 vezes 64, dividido por 1.629. Se você resolver esta matemática, isso vai dar 0,002 o quê? Gramas. E 0,002 gramas, vamos ver onde que estão as respostas, é a mesma coisa que 2 vezes 10 na menos 3. Resposta letra C, né? Opa, deixa eu voltar, ó. 2 vezes 10 na menos. 10 a menos 1, 10 menos 2, 10 menos 3 gramas. Beleza? Então, resposta correta, letra C. Legal? Beleza? Então, essa seria a maneira de a gente trabalhar a parte estequiométrica. Não sai daí que na sequência tem mais de estequiometria. Eu fiz várias divisões, 3 aulas, bastante coisa, certo? Quase 1 hora de estequiometria aqui e depois vai ter mais estequiometria para você resolver em outras aulas. Legal? Beleza? Bons estudos a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.